Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 6 de setembro de 2021. Agradeço a presença dos colegas vereadores, servidores da casa, a Aline, o Anderson e também o André, que hoje teve o retorno das suas férias, e desejar um bom retorno a ti também, André. Cumprimentar também o Lauri Canchin, que nos acompanha aqui presencialmente, e a todas as pessoas que nos acompanham via Facebook. Uma boa noite a todos. E também, já de imediato, em homenagem ao dia 7 de setembro, dia que celebramos a independência do Brasil, quero convidar a todos os vereadores para que, de pé, voltados ao pavimento nacional, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. Neste momento, peço à vereadora Deise Bunay para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Descrição do rei ideal.
Celebrarei o amor e a justiça. Para vós, Senhor, hei de cantar. Quero seguir pelos caminhos dos perfeitos, quando virdes ao meu encontro. Procederei com nobreza de coração, no ambiente de minha casa. Não poderei diante dos meus olhos ações iníquas. Odeio os caminhos dos rebeldes. Não me haverei de contagiar. Longe de mim o coração enganador. Não quero saber do homem mau. O que caluniar em segredo o seu irmão, examiná-lo. O homem arrogante e orgulhoso de coração, não o poderei suportar. Os meus olhos vão para os fiéis do meu país. Hão de permanecer comigo. O que segue pelos caminhos honrados será o meu servo. Não haverá morada em minha casa para o homem fraudulento, aquele que fala mentira. Não terá assento diante de mim. Em cada manhã julgarei severamente todos os ímpios da nação, para exterminar a cidade do Senhor, todos quantos os que praticam o mal. Peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Nova Pádua. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autoriza empenho de recursos do senador Heinz. Brasília, 31 de agosto de 2021. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizou o empenho de recursos de Orçamento Geral da União de 2021, viabilizados pelo senador Luiz Carlos Heinz, Partido Progressistas, Rio Grande do Sul, destinados à Nova Pádua, que irá beneficiar todos os moradores do município. Os recursos, que somam 286,5 mil, serão utilizados na aquisição do seguinte equipamento: um caminhão caçamba. O senador Heinz destaca que a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos é um dos seus principais compromissos como parlamentar. Nós sabemos, entre aspas, nós sabemos que a agricultura necessita de muitos recursos, e mesmo com todas as dificuldades orçamentárias e em plena pandemia, me esforcei ao máximo para garantir mais essa importante verba que contribuirá com a geração de empregos e renda. Nossos esforços se concentram agora para agilizar o pagamento, o mais rápido possível, afirma Heinz. Ofício número 31 de 2021, Nova Pádua, 6 de setembro de 2021. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação urgente do seguinte projeto de lei, abaixo especificado. Projeto de lei número 37, de 6 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a proceder na alienação de bem imóvel pertencente ao município e dá outras providências. Darley Pilate, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo. Indicação 64 de 2020. O vereador da bancada do PSDB indica ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de reformar o parquinho para as crianças na Praça Matriz, com brinquedos mais modernos, cercado, com iluminação e com substituição de areia para a grama sintética. Justificativa. Tal solicitação tem o intuito de oferecer maior conforto e segurança aos pais e crianças, com um parquinho mais moderno, além de solucionar as diversas reclamações do que, ao brincar na areia do parquinho da Praça Matriz, as crianças se deparam com mais sujeiras e até mesmo fezes de animais, cujo pode transmitir doenças.
Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 6 dias de setembro de 2021. Vinícius Salvador, vereador do PSDB. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Moção número 10 de 2021 de apoio. Na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-los, vimos por meio desta encaminhar a moção de apoio ao processo de municipalização da VRS 814, solicitado pelo município vizinho, Flores da Cunha, bem como ao pedido de manutenção da rodovia para o momento. A referida via compreende um trecho de 8,59 quilômetros entre os municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua, sendo que um trecho de 3,7 quilômetros da rodovia já foi transferida e titularizada à Nova Pádua, em julho de 2020. Ambas cidades possuem destaque na produção vitivinícola, e no período de safra, centenas de toneladas de uvas são escoadas pela VRS 814. Em outras estações, o protagonismo passa para a produção de pêssego e diversas outras frutas, mas o turismo segue forte ao longo de todo o ano. Neste sentido, a via é de extrema importância para a manutenção da economia da região, pois escoa a produção e também transporta turistas para a região. Nova Pádua é de suma importância que esse processo tramite com agilidade, tendo em vista o grande fluxo e escoamento da produção, bem como o tráfego associado ao turismo, principalmente nos fins de semana. Confiamos que o município vizinho proporcionará um atendimento maior e mais eficiente ao que se refere à manutenção e controle viário do trecho de responsabilidade de Flores da Cunha, além de revitalização dos acessos às capelas. Posteriormente, estão previstos o alargamento da rodovia com a execução do recuo central e a construção de uma ciclovia em toda a sua extensão, no qual projetamos juntos, Flores da Cunha e Nova Pádua. Dessa forma, requeremos a presente moção de apoio seja encaminhada ao deputado estadual Sérgio Turra para que acompanhe a transmissão no processo de número 20.04.35.002.1541.6 e ao senhor Richard Lesch Polo, diretor da Infraestrutura Rodoviária do DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, para que solicite junto à Superintendência de Manutenção Rodoviária a manutenção da via supracitada, solucionando para o momento, já que atualmente o asfalto da VRS 814 encontra-se em situação precária e com muitos buracos. Câmara Municipal de Nova Pádua, aos 6 dias do mês de setembro de 2021. Gisele Boldrin Rossi, Maico Morandi, Deise Bunay, Lino Pecati, Gilney Smidderle, vereadores progressistas. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretária, vereadora Deise Bunay. Passamos agora para a aprovação da ata 1329 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovada por todos os vereadores, a ata 1329 de 2021. Passamos agora para o pequeno expediente. Na ordem das falas, temos o vereador Lino Pecati, o vereador Vinícius Salvador, o vereador Antônio Rodi, a vereadora Deise Bunay e o vereador Demétrio Pan. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assessorias, da assessora dessa casa, também quem assiste via Facebook, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao vereador suplente que assumiu um mês no meu lugar aqui, o vereador Eloy Tonet. Trouxe algumas ideias boas, então muito obrigado a ele por ter participado
nesta Câmara conosco. Estamos vivendo agora uma semana da Pátria. Em todo o Brasil, eu acho que se comemora alguma coisa, algum desarranjo talvez também. Nós sabemos que muitos, eu acho que a maioria de vocês estudaram bem mais que eu, mas hoje, essa semana se comemoraria mesmo a independência do Brasil com Portugal. A gente sabia que eles levavam bastante riquezas nossas aqui. Então, né, até que dia 7 de setembro, aquela guerra lá, a independência ou morte. Ou era para a guerra, ou eles se afastavam e deixavam o nosso Brasil mandar aqui. Hoje, o Brasil parece que é a mesma coisa, né? Lá tem corrupção, leis mal feitas, desigualdades. Por exemplo, talvez nas aposentadorias, ganha fortunas, outro ganha nada. Até no trabalho, trabalha muito, outro trabalha pouco. Mas existe tanta coisa assim. Mas também o Brasil tem coisa boa, né? Temos de tudo aqui. Temos, por exemplo, o nosso país, comparando com certos países, ele tem muita claridade. Se observarmos a Rússia, ela tem poucas horas de sol lá num dia. Ela produz muito pouco. E aqui só falta vontade mesmo, porque a gente produz qualquer coisa, não sei o que não se... Até petróleo, porque uma vez era só para lá. Então, né, exportamos lá muita coisa. O presidente também falou ontem, né, exportamos muito milho, muita soja, sei lá, ônibus, móveis, não sei o que não se exporta, muito, muito. Então, né, temos um país rico, é só cuidar dele, né, corretamente. Então, Nova Pádua também fez ontem sua obrigação, né? Lá, Santa Missa, que é o costume, hasteamento das bandeiras, entidades presentes, escolas, apresentações, enfim, dever cívico que deveríamos todos fazer. O Brasil é nossa pátria, devemos exaltá-la, devemos cuidá-la, defendê-la, sempre cobrar quando as coisas não andam bem. Então, eu queria agradecer a todos que participaram lá, principalmente, né, eu acho que deu um grande trabalho a nossa secretária aí, porque trouxe muita gente, muita entidade, muita criança, que não é fácil lidar. Então, agradecer a todos que participaram e cuidar, né, do nosso Brasil. Esperamos que só faltou o desfile, né, aquele desfile que... O que adianta? O que é marchar? Por que marchar? Mas marchar é um símbolo assim que é para defender o teu país, até a morte se precisar. Que a gente quando vai se alistar, ou tu vai para o quartel, senão tu não vai, mas tu tem que fazer o juramento à bandeira. Jurar que tu vai defendê-la até a morte. E daí te dão uma carteirinha. Então, né, essas coisas não aconteceram por causa, vocês sabem, dessa peste que está aí, mas logo aí deverá desaparecer e fazermos bem melhor ainda. Era isso, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Vinícius Salvador. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, membros da casa, pessoas que nos acompanham pelo Facebook e o Lauri aqui presente. Quero aqui desejar uma boa volta ao Tonico, ao Lino, que voltaram de férias hoje. Tonico sempre presente, mesmo em férias, sempre comunicando, eu e ele, sempre conversando. Durante a semana, sempre estava disponível para ajudar. Muito obrigado, sabe que quando precisa de mim, só chamar também. E também quero aqui dar uma breve comentada sobre minha indicação. Essa indicação veio desde o início da minha campanha, os pais reclamando que quando levam as crianças no parquinho, existem sujeiras, fezes de animais, por isso me pediram para fazer a indicação que, se possível, acredito que o da lei tem tudo um cronograma, mas se possível, acredito que sim, ele vai atender, de fazer o cercado para diminuir o lixo que eles estão lá dentro, as fezes,
E a atualização de brinquedos também achei interessante. E a grama para a areia também achei uma atualização. Os parquinhos modernos que estão saindo agora são com grama. Acredito que o prefeito vai analisar essa indicação e, se possível, irá fazer essa reforma sim. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa, a Aline, o André, o Anderson, o Lauri hoje aqui presente, bem-vindo, Lauri, e pessoas que nos assistem via Facebook. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as boas-vindas dos colegas aí, Vini, que nem tu falou, a gente mesmo de férias, mas estava sempre presente, sempre conversando, procurando, né, ajudar em alguma coisa, e eu acho que o nosso trabalho é assim que a gente, né, faz a nossa vereança, né? Como o Vinícius falou ali da indicação dele, muito boa indicação, Vini, eu concordo contigo, né? Já também ouvi reclamações e vi, né, sujeiras e coisas, eu acho que deveria ser limpado com mais frequência sim, né? E a gente está aí para cobrar, que é o nosso trabalho, é o nosso dever de vereador cobrar, mas quando tem que agradecer também, a gente, né, tem que vir aqui agradecer. Eu gostaria de agradecer porque me comunicaram que foi colocado as placas no travessão Santo Isidoro, na curva, e no travessão Cerro Grande. Então, me avisaram lá no Cerro Grande, um amigo meu lá do Santo Isidoro também agradeceu pela indicação que eu coloquei no início do mandato aí. Então é assim, eu acho que se trabalha, né? Em conjunto com as secretarias, né? Nós sempre fazendo as nossas cobranças, claro que também se faz dentro do possível, não é de uma hora para outra, mas é importantíssimo sim, a gente está sempre cobrando. Então, gostaria também de parabenizar aqui as nossas duas colegas vereadoras aqui pela mobilização que fizeram, né, para doação de sangue. Eu confesso para vocês que eu nunca me interessei muito, né, nunca fui muito atrás. Já fui doar sim, quando vieram me pedir, já fui doar. Mas, há uns 20 dias atrás, aconteceu com o meu irmão, de aparecer com uma leucemia, e ele precisa muito de sangue. Então, aí a gente vê a importância, né, que é de doar e se doar. Eu acho que a gente se doa para isso, né. Vou dizer para vocês assim, ó, que pelo amor de Deus, não vou citar nomes aqui, porque foram inúmeras pessoas que foram doar em nome do Paulinho. São mais de 70 bolsas de sangue que foram em nome dele lá. E só que eu acho assim, ó, eu acho que deveria ter um controle. Até comentei com a colega ali. Ele precisou de sangue na quarta-feira. Estava muito mal mesmo. Só que daí estava com febre e não dava para fazer, né? Não dava para fazer a transfusão. Tem que baixar a febre, com 41 de febre, não dava. Aí passou a noite mal, na quinta eu fui lá, não tinha febre. Aí eu cobrando as enfermeiras, o dia inteiro eu estava lá. Daí no final do dia eu disse, tá gente, vai começar a febre de novo e não vão colocar o sangue no guri? Aí ela disse, vamos esperar para de noite porque eu acho que não tem sangue. Aí eu pirei. Eu disse, cara, tu tá brincando comigo? Todas as pessoas que vieram doar em nome dele, tu vem me dizer que não tem sangue. Aí fiz um escarcéu lá dentro, foram atrás lá de sangue, dali 5 minutos ele começou num febrão, já não pôde fazer de novo. E aí quase faleceu. Quinta-feira ele estava mal mesmo. Aí passou a febre dele na sexta-feira, daí deram jeito, acharam o sangue. Então, eu acho que quando tu vai lá doar, específico, né, em nome dele, tudo bem, vai para quem precisa, mas eu acho que teria que ter uma reserva ali, né? Eu acho que teria que conversar com eles lá, porque eu também, tu pode me incluir nessa lista, que a partir de hoje eu falei para a colega ali, que cada 2 meses eu vou fazer a minha doação, porque eu vi o quão é importante, né? Quando não é com a família da gente, né? Parece que, mas quando acontece com a gente,
um troço assim que não tem explicação, é explicável, inexplicável, não tem como explicar, né? Um guri de 28 anos com a vida toda pela frente e aparecer com um negócio desse. Então, o caçula da Dona Rosa, o nenê da família, então a gente somos em 9 irmãos, mas a gente está bem abalado. Mas esperamos que ele se recupere, né? E com a fé aí de Deus e com a ajuda de todos vocês aí, ele vai se recuperar. Então, obrigado de coração mesmo a vocês duas aí. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Deise Bunay. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, pessoal aqui da casa, Lauri, que hoje se encontra aqui presente, e a todos vocês que nos assistem via Facebook. Bom, apenas para complementar o que o meu colega Tonico falou. Realmente a gente nunca espera que aconteça com nós, com alguém da nossa família, e a gente realmente não dá tanta importância até precisar, né? Mas eu me sinto muito agradecida, porque eu vi que tem muita gente querendo ajudar. O povo paduense aqui também, eu vi que tem muita gente querendo, muita gente interessada em fazer e realizar o bem, né? Tem um lado bom também. Aí a gente vê a solidariedade das pessoas, né? Dos amigos, das pessoas que vão atrás, correm atrás para tentar ajudar. E realmente, Tonico, o que você falou, eu preciso realmente ligar lá e entender como funciona essas doações. Até onde eu tenho conhecimento, a questão de ir doar em nome de alguém seria para repor. E se ele realmente precisava, eles deviam ter, sim, algo reservado a ele. Né? Já que foram tantas pessoas doar em nome dele, eles podiam, sim, acho que ter priorizado. Mas eu quero entender, porque também tem a questão do tempo do sangue estar lá, ficar lá, tem a questão do tipo sanguíneo do teu irmão também. Então a gente sempre tem que entender o que aconteceu e o porquê que aconteceu isso. Eu vou me informar, sim, Tonico. Vou me informar e vou passar aqui depois também, tá? Espero que dê realmente tudo certo com o teu irmão. E, para acrescentar, agradecer a todas as pessoas que foram doar. Vamos continuar, sim, com essas doações. É muito importante e que bom que as pessoas estão percebendo isso. Também gostaria de falar sobre o ato cívico que teve ontem, domingo. Parabéns a todos que organizaram, que ajudaram, que fizeram acontecer. Parabéns à banda, que também está sempre presente, né, Lino? Parabéns às professoras, aos alunos. Parabéns à nossa secretária Josi, que não mediu esforços para fazer o melhor. À nossa prefeitura, ao nosso prefeito, a todos que se envolveram. E também, claro, agradecer ao Instituto Flávio Luiz Ferrarini, União Cultural Paduense, pela produção das bandeirinhas, pela ajuda na organização. Nós estaremos aí para ajudar, sim, em todos os eventos que precisarem. Já que estou falando do Instituto, também quero aproveitar, né, para frisar aqui. No dia 2 eu fiz uma live falando com a mediadora Andréia Foz a respeito da primeira feira do livro ao ar livre. E foi comentado que foi feito ao ar livre justamente para termos uma segurança, para termos questões de protocolos realmente sendo seguidos. E gostaria também de convidar a todos para participarem. Terá início dia 11, no sábado, a partir das 14 horas. E terão uma vasta programação, na verdade, né? Então, tragam seus filhos, tragam seus pais, levem, vão todo mundo prestigiar, que vai ser um evento muito bonito, muito completo e algo totalmente diferente. Também gostaria de frisar que no dia 11, no sábado, o Parque dos Peixes está organizando um café colonial. Então, quem gostaria de participar desse café, entre em contato com o pessoal lá do Parque dos Peixes. É bom prestigiarmos eventos que acontecem aqui no nosso município. Também gostaria de comentar a importância do Setembro Amarelo.
Setembro Amarelo é uma prevenção ao suicídio. Então, se vocês veem que tem alguém na família de vocês ou amigos que está passando por dificuldades psicológicas, não meçam esforços para ajudar, né? Um simples, vem cá que eu te dou um abraço, já vai fazer a diferença. Vem aqui que eu vou te escutar, também já vai fazer a diferença, tá? Também, dia 13, na Tribuna Livre, então, a gente vai ter aqui a presença do presidente e da diretora da PAI, de Flores da Cunha, em Nova Pádua, fazendo o seu pronunciamento. Demais era isso, por enquanto, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Demétrio Pampa. Cumprimento, colega vereador, o presidente Maico, colegas vereadores, o Lauri que está aqui assistindo hoje e a quem nos assiste pelo Facebook. Primeiramente, eu queria dar um bom retorno ao Tonico, ao Lino, e ao André, que estava de férias, e o Tonico, o Lino, de licença. Eu também queria parabenizar a secretária de Educação e a todos os que trabalharam para a bela apresentação ontem da Semana da Pátria, a homenagem que eles fizeram, todos os alunos, professoras e todos que trabalharam. Está ocorrendo em todas as redes sociais, amanhã vai ter uma manifestação em todo o Brasil, que era um voto impresso e o impeachment dos 11 ministros lá em Brasília. Nova Pádua, pelo que eu vi, vão participar também. Colocaram o nome de Movimento Pátria Livre, Nova Pádua. Pelo que eu vi ontem dos comentários dos organizadores, vão cantar o hino nacional amanhã de manhã em frente à igreja Nova Pádua, e depois vão sair para Flores da Cunha, ali no retorno vai ser a manifestação ali. Espero que não aconteça nenhum incidente grave, que não tenham briga, tem os a favor, tem os contra, cada um pense bem o que tem que fazer e faça aquilo que quiser. Era isso, presidente. Muito obrigado. Finalizado o pequeno expediente, passamos agora para o grande expediente, onde temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi inscrita. Então, a senhora pode ocupar a tribuna e tem 10 minutos para a fala. Boa noite a todos que nos acompanham via Facebook. Cumprimento o senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa. Bem-vindos de volta, Lino, Tonico, e a nossa saudação ao Eloy e à Claudete, que não nos despedimos deles oficialmente, não damos o nosso tchau oficial na última sessão. Então, ocupar alguns minutos hoje, claro, Semana da Pátria, o assunto tem que ser essa data importante. Então, 7 de setembro é a data, como o nosso colega Lino comentou, a data da independência do Brasil. 7 de setembro de 1822. Nosso país tem 199 anos de existência. Tentei me policiar hoje para não falar da história, porque o professor sempre cai em contar a história. Então, o meu desafio hoje é conversar com vocês um pouquinho sobre a independência em si. O que é ser país independente? Vamos comparar o país a um jovem que está saindo de casa. Eu vou sair de casa, eu vou ser independente. A independência não é sair e fazer o que quiser. Nem o Brasil, quando se tornou independente, não pode fazer o que quer. A independência carrega junto responsabilidade. Responsabilidade econômica e responsabilidade política, social, cultural. Como entender isso? Quando um jovem sai da casa dos pais, ele tem que se sustentar. Então, economicamente, que seja um jovem, que seja o país, que seja Nova Pádua quando se emancipou de Flores da Cunha, você tem que se sustentar, você tem que ter sua própria economia. Você tem que ganhar mais do que gasta, né? Politicamente, como é a independência política de um país ou de uma pessoa? Politicamente, o jovem que saiu de casa, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Tudo o que eu fizer, eu que respondo por mim.
Nova Pádua, quando se emancipou de Flores da Cunha, algumas leis que prevaleciam lá foram mudadas aqui. Brasil, quando se emancipou como país, pela primeira vez na história, 200 anos atrás, quase, o país teve a oportunidade de criar suas leis. Muito bem colocado, vereador Lino. As leis precisam ser atualizadas. Em cada período, em cada momento da história, o que valiam há 20 anos atrás, hoje não vale mais. É muito importante que se atualizem as leis e que se faça com que elas sempre se adequem ao que a sociedade quer, né? O nosso país é uma democracia. A democracia é formada pelo que as pessoas pedem. Assim como um prefeito, quando se elege, ele não vai fazer o que ele quer. Ele passou o município inteiro fazendo campanha. Ele sabe o que é o município, o que as pessoas pediram. Então, o prefeito, você quer ser um bom prefeito, você faz o que o povo está te pedindo. Você quer ser um bom presidente, você faz o que o povo está te pedindo. O país ou o município, comparativamente, para que entendamos, numa democracia, quem decide é o povo. De que forma o povo diz o que quer? A forma correta, elege seus representantes, seus ministros, seus deputados, seus senadores. Como é que elegem? Eu vou votar naquele porque é aquele que está defendendo o que eu quero. Aquele que defende a agricultura, eu me identifiquei com ele, vou votar nele. E vou cobrar dele que ele cumpra o seu dever. Então, politicamente as pessoas se encarregam de mostrar aos governantes o que querem. Quando um governante não segue na linha do que o povo quer, às vezes geram os conflitos, as revoltas, as críticas, e certamente depois talvez não conseguirão mais se reeleger, né? Mas então, falando da independência do Brasil e tentando não contar a história do passado, o que nós temos que ver é que quando o país se tornou independente, tivemos a oportunidade de criar nossas leis, de seguir com nossas pernas. E sim, a economia foi se sustentando. Na época da independência, ser livre economicamente era ter a possibilidade de vender a quem quiséssemos nossos produtos. Hoje, o Brasil está surgindo como uma potência mundial produtora de alimentos, produtora de matérias-primas, desde minerais até vegetais. E, claro, muito bem colocado, Lino, um dos grandes desafios do mundo hoje é ter alimento. A população mundial é cada vez maior. O nosso Brasil tem todas as características para produzir muitos alimentos. Um país extenso, enorme, né? Clima tropical, clima quente, que nos permite produzir quase tudo. Enquanto que outros países, muito bem colocado novamente, vereador Lino, a Rússia, vejam só, mais de metade do território da Rússia é gelo. Inacreditavelmente, há regiões da Rússia em que eles têm problemas com os mortos. Os mortos não se decompõem, porque ficam congelados. Como é que vão produzir alimento? Né? Países muito populosos, com um território muito pequeno, dependem. Nós, Brasil, alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. E se uma carga de alimentos, se um container, um navio, não sair daqui, talvez daqui a alguns dias algum país vai ter falta de matéria-prima, falta de alimento, falta de não só cereais, milho, trigo, soja, mas também carnes. Tá? Então, além de termos um território imenso, ainda conseguimos produzir e temos potencial de ampliar muito mais a produção. Então, vamos despontar como uma potência econômica. Política, despontar como potência política, eu acredito que o patriotismo também faz parte do brasileiro, sim. No passado, talvez não tivéssemos tanto esse orgulho de dizer eu sou brasileiro. E isso tem que ser ensinado desde a escola. Temos que ter orgulho de ser brasileiros. Ter orgulho do nosso país, do nosso município, porque muito mais do que ser a nossa nação, a nossa casa, há países que vivem uma realidade muito pior. Quem não está acompanhando as imagens dos afegãos tentando fugir do próprio país pendurados nas asas dos aviões? Que absurdo! Será que o nosso Brasil não é um país muito melhor para se viver?
Tá, tem corrupção? Tem. Tem que ser corrigida? Tem que ser corrigida, sim. Não vamos passar a mão na cabeça de político nenhum. O dinheiro que está lá é do povo. Não é para encher bolsa de político nenhum, né? Mas, ao mesmo tempo que devemos elogiar e enaltecer o nosso país, também é por amor ao país que lutamos para que ele melhore. O vereador Demétrio comentou que amanhã haverá as manifestações. Sim, realmente acredito que vão acontecer no Brasil inteiro. E, sinceramente, é um ato de democracia. Toda manifestação pública, em local público, que reúna pessoas fazendo alguma demanda, é um ato de democracia. É garantido pela Constituição. Artigo 5 da Constituição Federal. É permitida a manifestação pacífica de grupos, de pessoas que vão às ruas que querem pedir algo. Independente se for para pedir para um partido, para outro, para um presidente, para outro, não importa se é PT, se é qualquer outro partido, todo cidadão é livre para se manifestar, sozinho ou em coletivo. A liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, que não deixa de ser uma forma de demonstrar a democracia. Então, o ato cívico de ontem é uma demonstração de democracia? É, sim. O que vai acontecer amanhã, desde que seja pacífico, muito bem colocado, não se pode sair quebrando as coisas. Pacífico, desde que as autoridades estejam avisadas, comunicadas e tudo, é um ato legal, é um ato de democracia. Então, a sociedade brasileira, aos poucos, vai acordando, vai mostrando os seus desejos. Se é certo, se é errado, muito bem colocado, Demétrio, nós respeitamos a opinião de todos. Quando há uma manifestação do grupo LGBT, dos negros, das professoras, dos agricultores, todas são manifestações permitidas. São manifestações pacíficas, permitidas, que as pessoas vão à rua e querem mostrar algo que estão pedindo. Então, de minha parte, eu acredito que não temos como se posicionar contra um ato de democracia. Qualquer grupo de qualquer setor pode se manifestar, sim. Então, por hoje era isso, e viva o nosso Brasil! Finalizado o grande expediente, passamos agora para um pequeno intervalo. Aos vereadores.
Retornando então aos trabalhos, indo para a ordem do dia, temos uma moção de apoio, uma indicação e um projeto de lei que vão para a votação na noite de hoje. Iniciamos com a moção 10 de 2021. Na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-los, viemos por meio desta encaminhar a moção de apoio ao processo de municipalização da VRS 814, solicitado pelo município vizinho Flores da Cunha, bem como ao pedido de manutenção da rodovia para o momento. Está em discussão esta moção. Vereadora Gisele Bodrin Rossi com a palavra. Então, conforme colocado na semana passada, estivemos em conversa com o município vizinho de Flores da Cunha, com alguns vereadores de lá. Eles têm encaminhado algumas indicações, alguns pedidos e ofícios. Então, como o nosso município também utiliza muito esta via, tanto para agricultura, turismo, deslocamentos, compras, enfim, é importantíssimo que estejamos juntos, demonstrando que nosso município também apoia esta causa, que também é importante para nós, a municipalização do trecho de Flores. O nosso, até o limite do município, já é de domínio da prefeitura, então, caso ocorram buracos ali, o município rapidamente pode consertar. O trecho de Flores, ainda não, eles ainda dependem do Estado. Então, a nossa moção de apoio vai ao Sérgio Tura, que ele acompanhe de perto o pedido feito pelo município de Flores da Cunha ao DAER, porque nós também temos interesse nessa municipalização. Apenas frisando que alguns buracos nessa semana foram remediados, não sabemos por quanto tempo dura essa remediação, alguns outros já começaram a aparecer, então mantemos sim a nossa moção, o nosso pedido, porque buracos sempre aparecem, de agora até a safra da uva passa rápido, e quando a gente vê, daqui a pouco a rodovia está cheia de buracos e os caminhões passando diariamente. Então, a nossa moção é de apoio ao pedido de Flores da Cunha para municipalizar o trecho e a autorização do DAER para que o município de Flores da Cunha sempre conserte os buracos. Era isso, senhor presidente. Vereador Demétrio Pan com a palavra e depois vereador Lino Pecati. Uns 20 dias atrás esteve em Nova Pada, estivemos no gabinete do prefeito, junto com o Darley, eu, o Léo, o ex-prefeito de Flores da Cunha, o Lídio, e o ex-prefeito Antônio Prado. Aí o Búrico se comprometeu de ver o que estava acontecendo lá embaixo, que ele disse que não podia ter liberado meia estrada e meia não. Ele se comprometeu a ajudar para liberar a estrada de Flores da Cunha. Mas, segundo o DAE, eles não querem liberar a estrada de Flores da Cunha. Até ele ligou ali do gabinete do prefeito, no celular dele, ele ligou para baixo para ver como que estava o processo. Ele se comprometeu a ajudar, ele disse. Era isso. Essa moção que nós estamos apoiando lá para que se concretize a total estrada lá, é talvez para pensar que se é mais municipal, assim, mais em casa, seja feito um serviço que dure um pouco mais tempo, gente. É muito pouco até que foi feita a recapagem lá e já tem, agora não tem muitos, tem alguns meio feios lá que a gente tem que conhecer um pouco porque entra, mas daqui a pouco, mais umas chuvas aí, vai ser um caos. A gente preocupa mostrar o que aconteceu com essa estrada. Foi a primeira vez, foi depois, foi tal, porque claro que chegou a ser bem ruim, tal. Mas depois de uma recapagem dessas ali, deveria aguentar bem mais tempo. Então, preocupa um pouco esse, mas nós vamos tentar pensar que é o município Flores da Cunha que recapa isso aí, que faça um bom trabalho, que dure bastante. Era isso. Também apenas fazendo um comentário a respeito desta moção de apoio, eu me recordo que assim que foi finalizado todo esse processo de recapagem da nossa VRS, mas questão de meses, a gente já pode ver que em alguns locais, me recordo que até tem uma foto postada no meu Facebook, onde disse que
apostava que não iria durar muito mais do que 3 anos sem começar a esburacar novamente. Então, de fato, vereador Lino, é uma lástima que uma obra que com certeza custou caríssimo, ela comece a dar problema já de imediato, como é o caso da nossa VRS 814, especificamente nesse trecho que ainda é de domínio do DAER. E então, apenas para a nossa reflexão, eu acredito que, na época, foi uma obra que foi feita meio para que agradar alguns eleitores, agradar para que tínhamos uma eleição a governo estadual. Então a reflexão que eu faço é que sim, nós aqui em Nova Pádua, que a gente não se contente apenas com migalhas, questões eleitoreiras de ninguém, seja de qualquer vereador, de qualquer prefeito, de ninguém. Que a gente, quando se tem uma previsão de uma obra, que a gente cobre e solicite o melhor. Assim, agora estamos novamente vislumbrando um problema. Essa semana, como disseram, já foi feito um pequeno restauro, não sabemos até quando vai durar, e nós, de novo, batalhando por essa causa que acreditávamos há 2, 3 anos atrás estar resolvida. Também, nessa semana, encaminhei ao assessor do deputado Sérgio Turro, justamente para saber, né, em que pé está este processo de municipalização. Está ainda com o DAER? Está com o governo do Estado? Já está na Assembleia Gaúcha para votação? Ainda não consegui essa informação, ainda ele não me deu retorno, mas me prometeu que para essa semana vai estar fazendo as suas pesquisas e depois repassando em que pé está. Mas, de fato, infelizmente, nós novamente batalhando por uma questão que acreditávamos já estar resolvida. Então, sem mais discussão, passamos para a votação desta moção de apoio. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta moção. Aprovada por todos os vereadores a moção número 10 de 2021. Temos a indicação número 64 de 2021. O vereador da bancada do PSDB indica ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de reformar o parquinho para crianças da Praça Matriz, com brinquedos mais modernos, cercado com iluminação e com substituição da areia pela grama sintética. Está em discussão esta indicação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. Então, é uma indicação importante e interessante. Está previsto, né, a reforma das 2 praças, então certamente serão locais que serão reformulados. O modo em que ficarão, claro, tem que ser analisado, se realmente se mantém os parquinhos, os brinquedos, como vai ser. E claro, toda melhoria é importante, apenas destacando um pedido meu, e acrescento neste pedido ao secretário de obras, né, que o poder público faça a sua parte, sempre melhore os ambientes, mas nós precisamos que os munícipes também colaborem. Quando se leva os cachorros, os animais passear, tem que recolher as fezes, tá? Os funcionários públicos cansam de ir cortar as gramas das praças e sempre fezes ali, né? Então ninguém gostaria disso. Inclusive, se for mesmo colocada também a grama sintética, mas se não se recolhem as fezes, se torna um ambiente impossível de ser utilizado. Então, se cobra do poder público, mas precisamos que os nossos munícipes também colaborem. Levou o animal junto, leva a sacolinha e recolhe. Era isso. Vereadora Deise Bunay e depois vereador Lino Pecati. Bom, novamente, boa noite a todos. Concordo, Gisele, eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu, como convivo seguido ali no centro, vejo muitos levando os cachorrinhos passear e quase todos ajuntam. Mas nós temos um outro problema, Gisele. Existem os cachorrinhos que vão passear sozinhos. Então, a gente não pode julgar também os munícipes, porque
os cachorrinhos, eles não sabem ler placas, eles não vêm. O que se poderia ser feito? Outra atitude. De repente, não largar o cachorro ou não deixá-lo sozinho. Mas tem também os que são, né? Aqui em Nova Pádua, graças a Deus, não tem cachorro abandonado por enquanto. Mas cuidar para que, se vai soltar o cachorro, procura ir atrás, juntar, enfim. Mas eu vejo que tem muitos cachorrinhos soltos que estão por aí. Eles não incomodam ninguém, tá tudo certo. Mas eles fazem as necessidades deles e não tem ninguém para juntar. Então, a gente precisa realmente ver essa necessidade, Gisele. Era isso. Apenas que eu estava falando esses dias mesmo com o prefeito e ele está muito decidido, sim, já está tudo armando, porque tem que ter a arquitetura, tudo para modernizar e tal, isso aí demora. Mas a ideia, ele disse, agora é uma das primeiras coisas que eu vou fazer, a praça aqui na rua, aqui, e as duas praças lá. Então, certamente será alguma coisa modificada, iluminação do tipo 1, né, para não se incomodar por um bom tempo, né, que vale a pena, tem que ter claridade lá, essa região, na igreja, lá ao redor, nas praças. Então, com certeza, já tá em estudos, assim, e irá ser feito esse parquinho melhorado também. Também, conforme coloquei na semana passada, que os vereadores deixassem as suas solicitações referente às reformas das praças, das duas praças que temos aqui na área central. O prefeito Darley coloca que agora, para o mês de outubro, começam os trâmites oficiais, ou seja, projetos, licitações e todas as questões necessárias para estar fazendo essas reformas, né, Vini? Sabemos que essa é uma demanda bem antiga da comunidade. Infelizmente, realizamos uma FEPROCOL na outra legislatura com o parquinho em péssimo estado. Infelizmente, veio a pandemia depois e o antigo prefeito não pôde estar fazendo as reformas. E agora, então, o prefeito Darley nos coloca que já para o mês que vem já iniciam os processos oficiais para as reformas das nossas duas praças. Então, novamente, ótima indicação, vereador Vinícius, e também aos demais vereadores, que se tem alguma demanda, se tem alguma sugestão, que ou façam indicação ou coloquem diretamente ao prefeito, ao setor de engenharia e arquitetura, que certamente queremos um local que gere uma confraternização, gere local de eventos, de festas, para o pessoal, a comunidade de Nova Pádua, aproveitar também o centro de Nova Pádua. Então, sem mais discussão, passamos para a votação da indicação número 64 de 2021. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Aprovada por todos os vereadores a indicação número 64 de 2021. Temos também o projeto de lei número 36, de 17 de agosto de 2021, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Está em discussão este projeto de lei. Vereadora Gisele Bodrim Rossi com a palavra. Então, este projeto de lei, que é a restauração do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social. Algumas observações, então. O que se faz, na verdade, de alterações neste projeto de lei é substituir os representantes dos CPMs das escolas por representantes que atuem diretamente em ações de assistência social. Também alguns pontos de destaque. O Conselho Municipal de Assistência Social tem que fazer seu próprio regimento interno. Serão feitas conferências municipais de assistência social a cada 2 anos. E o Conselho Municipal de Assistência Social é composto, então, deve ser composto por 4 representantes de órgãos públicos, um da Secretaria de Educação, um da Secretaria de Saúde, um da Secretaria de Administração e um da Agricultura.
e 4 representantes da sociedade, sendo um deles usuário do Bolsa Família, um deles da Emater, do sindicato e da terceira idade. Então, esse conselho tem mandato de 2 anos, com uma única recondução, e é um conselho que não é remunerado. Conforme eu coloquei anteriormente, quando fizemos a explanação aqui para nós vereadores, o que seria um conselho municipal? Se reúnem pessoas quando tem que julgar, avaliar algum caso. Então, há um caso de avaliar na questão da assistência social, de fazer um julgamento, tomar uma decisão, para que não seja uma pessoa que tome a decisão pela sua cabeça, para que não se acuse que alguém decidiu pensando em partidos ou beneficiar alguém ou não. Então, se forma um conselho que toma as decisões, que se reúne, se ouvem todos esses representantes antes de tomar as decisões. E também, então, que fique algo neutro, algo que não pese para nenhum lado, que seja algo justo e que leve em conta realmente a questão assistência social. E também, este projeto de lei restaura o Fundo de Assistência Social, que é o que é de onde serão captados os recursos. Às vezes vem de doações, às vezes vem do poder público, do Estado, do município, então tem que ter o fundo para que se possa receber os valores que serão investidos. Então, basicamente este projeto se refere a isto. Era isso, senhor presidente. Sem mais discussão, passamos para a votação deste projeto. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereador Gilney Smidlerle. Aprovado. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. E vereadora Deise Bunay. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 36, de 17 de agosto de 2021. Finalizada a ordem do dia, passamos agora para as explicações pessoais. Se inscreveram o vereador Gilney Smidlerle e a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra o vereador Gilney Smidlerle. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi, aos vereadores aqui presentes, em especial aos 2 companheiros meus aqui, ao Lino e ao Tonico, que por 2 meses me deixaram órfão, e então eu estava com saudade de vocês, confesso isso aí, tá? Mas ao mesmo tempo quero agradecer aos que ficaram no lugar de vocês. Quero agradecer a Claudete Jauieski, que representou tão bem Tonico, uma colega tua ali, que foi uma honra em tê-la aqui no meu lado por 1 mês. E quero agradecer também ao Eloy Tonet também, que esteve aqui ao meu lado, no lugar do Lino. O Eloy também foi um grande colega. Então, nós temos uma grande equipe de vereadores que sai o titular, entra o reserva e continua sempre funcionando bem. Isso é bom. E quero cumprimentar aqui os funcionários da casa, a Aline, Anderson, em especial o André, que também, por 60 dias, ele ficou longe de mim também. Então, o André também, que tem um bom retorno, vi que ele voltou bem, as férias para ele fez bem, ele está com todo o vapor, então bem-vindo, André, a essa casa. Quero cumprimentar aqui também a Lauri, que está aqui presente, sei que ele faz uns grandes trabalhos na comunidade e acho que ele também é uma pessoa assim que merece nossos cumprimentos, uma pessoa dedicada à Nova Pádua. E quero cumprimentar a todos que nos escutam via Facebook. Eu estou contente por ver que nós temos aqui em Nova Pádua uma pessoa que irá ganhar o troféu Grácia. Lá em Flores da Cunha vai ser premiado umas pessoas com o troféu Grácia. O que é Grácia? É pessoas que se sobressaíram nas comunidades onde eles estão. E eu estive visitando esta pessoa aqui da Nova Pádua, que é o Faustino Bisinella. Faustino Bisinella, agora dia 10, irá receber o troféu Grácia. É uma das celebridades. E por que ele está recebendo esse prêmio aí? Eu estive lá, conversei com ele, parabenizei ele,
e ele está recebendo isso aí porque ele se dedicou 62 anos, Carolino, à banda Santa Cecília. Segundo conversa com ele, ele foi um dos pioneiros. Ele não foi o pioneiro, mas foi uma das pessoas que depois... Então, isso mostra que nunca é tarde para a gente agradecer as pessoas que se dedicaram. E ele me contando, ele disse sim, que ele disse, eu acho que eu sou a pessoa mais velha da Nova Pádua. Daí eu perguntei a idade para ele, 94 anos. Então, eu não sei se não... Acho que deve ser mesmo a pessoa mais velha. Porque, enfim, daí ele teve 7 filhos, e posso até citar aqui os filhos dele, até um está em memória. Então, ele teve o Ciro, a Zita, a Nair, o Adilo, a Égide, o Valério e o Plínio. Então, a ele, nossos cumprimentos e obrigado, família do Faustino Bisinella, por terem apoiado e deixado ele trabalhar gratuitamente para o povo, não só da Nova Pádua, mas de todo o Brasil, digo, porque a banda deve ter ido até fora do país, acho que foi, não, né? Fora do país? Fora do país. Então, quer dizer... E nós temos aqui agora o novo maestro, que é o Lino. Eu quero aqui também, senhores vereadores, dizer algo agora, que o Tunico falou em cobrar, e eu hoje cobrei o secretário de obras, o porquê que foi tirado a parada de ônibus aí em cima no Paredes, em frente dos Menegados, ali dos Fabiano e negócio. Então ele me disse que eles tiraram porque eles vão fazer ela melhor localizada, e que aquela parada estava prejudicando ali umas famílias aí. Então, caros vereadores, nós estamos de olho e vamos cobrar essa parada aí, porque se foi tirada, tem que ser colocada. E de preferência que seja colocada uma parada melhor do que aquela que estava lá. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Novamente, boa noite a todos e cumprimento ao Lauri, que antes não cumprimentei. Seja sempre bem-vindo à casa. E convidamos também a todos que desejarem vir e conhecer a casa, sejam sempre bem-vindos. Quero falar um pouquinho, inicialmente, a questão do alargamento do bar. No momento, a obra lá está aguardando a liberação das licenças ambientais. Então, se alguém estranhou que as máquinas saíram, não voltaram, o alargamento não está em continuidade, é porque se aguarda a liberação dos licenciamentos ambientais. Sem a licença ambiental em mão, não se pode fazer certas obras, então está aguardando. Também as máquinas, então, no momento trabalham na área do Belvedere, até a pousada da Capela, que é preparando justamente a estrada para o asfaltamento, que é a emenda do Carlos Gomes, que ele, então, explicando para toda a sociedade por que vão fazer o asfalto lá no Belvedere e não nas áreas que já estão alargadas. Porque o Carlos Gomes destinou a emenda direcionada àquele local por conhecer e frequentar a pousada da Capela. Então, ele enviou o dinheiro, mas ele queria que o asfalto fosse feito lá. Então, é por isso que se está fazendo alargamento, para que se aproveite esse valor dessa emenda. E, claro, não esqueceremos de cobrar os asfaltamentos nas áreas que já estão alargadas. E quero continuar esse espaço, já que estamos falando de asfaltos e alargamentos, um pouco entristecida, mas preciso pedir que as pessoas compreendam que para fazer asfalto, para alargar as estradas, é necessário recuar um pouquinho da estrada onde ela está. Sabemos que nossas famílias são pequenas propriedades, que a terra é bem medida, mas lembrem que de domínio público da estrada se tem no mínimo 15 metros para cada lado. Então, se fosse necessário, daria para reservar essa área. Quem visita grandes fazendas, grandes propriedades, os 15 metros já estão delimitados. Visitem um pouco, circulem um pouco pelo estado. Quem é fazendeiro, a cerca não está na beira do asfalto, a cerca está a 15 metros do asfalto. E você não coloca a cerca para mais perto disso. Então, o meu pedido hoje é, onde se faz alargamentos, nós precisamos que as pessoas
recuem um pouquinho. É a plantação, é o pareiral, não importa. O asfalto é um progresso, mas se precisa que as famílias, que os proprietários permitam que esse progresso passe por ali. Então, deixo também minha observação pessoal de que entendo que quando se faz um asfalto sempre se prioriza buscar o chão firme. Como assim? Exemplo, os nossos terrenos são bem inclinados. Antes que ir para baixo com o asfalto, sempre, minha visão, sempre melhor onde já é firme. Tira um pouquinho do barranco, que daí a estrada fica firme. Foi o que eu fiz na minha propriedade. Eu recuei todos os meus barrancos, 3 lados da colônia, justamente para que sempre é melhor o asfalto no firme, né? Mas, claro, se analisem todos os casos, todas as possibilidades. Há locais que não dá, por postes ou por outras coisas, mas peço o bom senso de todos os munícipes. Serão feitos alargamentos em vários locais, e no passado também foram feitos, e esses atritos são comuns e são constantes. Então, o poder público tem máquinas, tem funcionários, podemos fazê-los trabalhar e alargar os 4 anos. Só que precisamos da colaboração para que se tenha onde alargar. Se o proprietário não permite, não se alarga. Então o progresso não vem, o asfalto não vem, o alargamento da estrada não vem. Então o pedido é isso. E, inclusive, às vezes dizer um não vou deixar alargar a minha propriedade, daqui tu não tira 1 metro de terra, eu acho que às vezes não soa bem, né? Temos que ser humildes, ser sinceros, e às vezes ceder 1 metro vai ficar bom, e as pessoas serão lembradas pela boa ação por todo o resto da história do município. Por hoje era isso, deixo meu boa noite a todos. Finalizada as explicações pessoais, também fazendo agora os meus comentários finais, começando por ontem, onde tivemos o ato cívico em frente à Igreja Matriz. Apenas parabenizar e enaltecer a todas as pessoas que trabalharam, que organizaram, a secretária da Educação, a Prof. Josi, a todas as entidades que participaram, direção de todas as escolas aqui do município. Tivemos uma grande participação também da comunidade, visto que os alunos estavam inseridos nesta comemoração. De fato, como eu coloquei ontem, muitas pessoas às vezes dizem que o brasileiro não é patriota, mas basta ouvirmos mal da nossa pátria que somos o primeiro a levantar a mão para defendê-la. Então, talvez não sejamos tão patriotas quanto outros países, mas acho que dentro do nosso coração, dentro de cada pensamento, fizemos o nosso juramento à bandeira e com certeza iremos defendê-la da forma como for necessária. Alguns países, infelizmente, entram em guerras, e nós aqui, felizmente, não estamos neste caminho. Amanhã teremos grandes manifestações, como a vereadora Gisele coloca, faz parte do movimento democrático. Os que estão de acordo com o que está acontecendo no país concordam, os que não estão protestam, se manifestam, sejam críticas ao presidente, sejam críticas ao Senado, ao Congresso, ao STF, a quem for. Acredito que a democracia é uma mão dupla, é uma via de ida e vinda. São os políticos, os agentes públicos fazendo um lado e por o seu lado, o seu papel, e na outra via é a comunidade, é a sociedade, é o público em geral fazendo as suas cobranças. Então acredito sim que toda movimentação ela é válida e deve ser respeitada. Então também, conforme comentávamos aqui, né, Demétrio, acreditamos que na nossa região não teremos problemas e com certeza enfatizamos o pedido de que as manifestações sejam pacíficas, tranquilas, sem degradação ao patrimônio público, respeito aos demais.
E sobre o patriotismo também, acredito que há várias formas de contribuir com o nosso país. Conforme eu até disse ontem, quem sabe a gente se concentre nas pequenas atitudes, e essas atitudes, essas ações irão desencadear uma série de fatores que, ao todo, com certeza, irão se converter em ações que irão melhorar o nosso país. Sejamos nós aqui como vereadores, né, a nossa parte é uma forma que a gente encontrou de colaborar com a nossa sociedade, seja o exemplo do Lauri, né, Lauri, muito engajado também na questão religiosa, sempre participativo na igreja, seja na questão, né, Lino também da banda, uma forma de educar, como sempre dissemos, história, cultura, religião é aprendizado e diversas outras formas que todos nós cidadãos temos de contribuir com a nossa pátria. Como diz, né, pátria amada Brasil, então temos que amá-la para então sim respeitá-la. Também dos avisos, semana que vem, no dia 13 de setembro, na segunda-feira, teremos então o recolhimento das embalagens de, entre aspas, agrotóxicos, né, dos insumos agrícolas, dos fertilizantes. Então, acredito que todos tenham recebido nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, a programação, né, do recolhimento. Então, apenas os organizadores pedem que as comunidades cumpram com o seu horário que está estipulado, que as embalagens estejam limpas e devidamente separadas e que, dentro do possível, alguém da família esteja lá na hora que estarão recolhendo essas embalagens, justamente porque, né, você tem que fazer essa identificação de onde vêm essas embalagens, né? É 1 hora, aproximadamente 1 hora, em alguns locais menos, então não terá um grande acréscimo ali, uma grande perda de tempo aí dos agricultores. Então, apenas repassando o lembrete que, se possível, estejam lá presentes e não deixar lá na comunidade as embalagens para eles recolherem. Também, já frisado pela vereadora Deise, no sábado teremos a Feira do Livro ao ar livre, com o lançamento do livro Depois da Chuvarada, com o Instituto Flávio Luiz Ferrarini. Então, às 14h30, lá na adega Dom Camilo, frisando que a entrada é gratuita. Então, pedimos que a comunidade compareça. Mais um evento organizado pelo Instituto. Deise, parabéns a todos vocês que estão muito engajados com o município de Nova Pádua. E também, né, o convite do Parque dos Peixes, onde teremos o Café Colonial também no sábado. Então, aos interessados, né, procurem as redes sociais, liguem, peçam informações. Às vezes até as pessoas me perguntam, mas por que tu na Câmara de Vereadores fica divulgando algumas coisas, alguns eventos? Mas eu acredito ser muito importante, né? Temos às vezes o hábito de a comunidade paduense não frequentar tanto os locais de Nova Pádua, e principalmente nesses eventos que resgatam um pouco da história, que proporcionam uma experiência nova, né? Um café colonial não é sempre que temos no município, então eu gosto sempre de enaltecer e fazer o convite da comunidade para que participe dos eventos que são realizados aqui no nosso município. E também, conforme a vereadora Deise colocou, na próxima segunda-feira também teremos a Tribuna Livre, onde os representantes da APAI de Flores da Cunha e Nova Pádua estarão vindo e expondo também os trabalhos da APAI de Flores da Cunha e Nova Pádua. E também avisá-los que eu e a casa, a Aline e o Anderson, estamos já nos trabalhos organizando a sessão do vereador Júnior e também a sessão da Bela Idade, que ocorrerão provavelmente no mês de outubro. A sessão do vereador Júnior estipulamos na última segunda-feira do mês de outubro, no dia 25, e agora também entramos em contato
com acredito ser o presidente da Bela Idade, o Guido Baggio, para organizarmos também a sessão da Bela Idade, provavelmente no dia 18 de outubro. Acredito ser isso por hoje. Não esqueci de nada, vereadores? Muito bem. Então, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 6 de setembro de 2021. Não me recordei no início, vereador Lino, vereador Tonico, mas muito bom ter vocês de volta aos trabalhos. Estamos basicamente com o nosso time titular e também agradecer a Claudete e o Eloy, que no mês passado estiveram aqui conosco. Podemos dizer que o nosso time titular está completo, defende muito bem esta casa e também os nossos suplentes, nossos reservas, representaram muito bem os vereadores e toda a Câmara de Vereadores. Então, agradeço novamente aos colegas, funcionários da casa, a Lauri, que se fez presente aqui conosco até o fim, e muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam de casa via Facebook. Uma boa noite a todos e tenhamos todos uma ótima semana.